Ainda no bojo da reflexão sobre a prevenção de recaídas em depressão, à luz dos importantes depoimentos que o padre Fábio de Mello tem nos trazido na compreensão do fenômeno depressivo, eu queria pensar um pouco a questão da relação entre a vocação, né, e a profissão. A vocação é uma experiência mais profunda do que a profissão. A gente pode ter uma profissão e não amar essa profissão, por exemplo. Pode até ser bom nisso e mesmo assim não ter uma relação existencial com aquilo que se faz. A vocação não. A palavra vocação vem de vocatio, que em latim significa chamado. É um mundo interno que clama por realização através da sacralidade do trabalho humano. A vocação sacerdotal, e por isso que a vocação não é profissão sacerdotal. A vocação sacerdotal, ela implica uma profunda consciência daquilo que o indivíduo atende. Porque se vê assediado por uma força que é maior do que ele e que pede a ele que seja instrumento dessa força luminosa, dessa força que representa e a presença própria do absoluto, do inefável. Então, o sacerdote, aquele que recebeu um dote sagrado, né? Sacer, do latim sagrado, sacrifício, né? É algo que eu faço, né, voluntariamente, porque eu entendo que esse gesto de me sacrificar, né, é um gesto sagrado, né? É a mesma raiz de sacerdote, um dote sagrado. Se você tem um dote sagrado para falar da palavra de Deus, você vai ter que ter muita consciência do que isso significa. Verdadeiramente isso não é uma boa coisa, no sentido que o mundo entende como bom. Isso é uma alegria estranha, porque não se parece com a alegria do mundo. O padre Fábio de Mello, ele escolheu ser um sacerdote. Fez vários votos, inclusive, dentre esses votos, o de pobreza e de castidade. Tal pobreza e tal castidade podem ser questionados, mas não é o caso aqui agora de falarmos a respeito disso. O que eu quero dizer e o que eu quero pensar aqui, junto com vocês, é que ritos de iniciação, aquele indivíduo que escolheu receber o dote sagrado que o self lhe entregou, deverá suportar se sua vocação for autêntica. Se sua vocação for autêntica. Se não for, a vocação vira profissão. Às vezes a gente tem essa impressão, né? O padre lá na frente está falando aquele sermão enjoado, chato, sem vida, né? Parece um mantra enfadonho e cheio de vida. Só critica, né? Sermão de padre em geral é só criticando. Ele não fala coisa boa, ele só fala coisa ruim. É porque o coração dele está cheio de coisa ruim, né? Ele pretende corrigir, né, a assembleia que está ali ouvindo, mas ele está redondamente enganado, né, sobre aquilo que ele está dizendo ali e que ele supõe ser edificante, né? É por isso que é muito chato. Sermão de padre é chato.
é chato porque é sem vida. Mas quando você presencia um sermão que vem da inspiração de Deus, que você vê que aquela pessoa tem uma conexão com o sagrado, e o sagrado tem uma conexão com ela, então as palavras borbulham de vida, contagiam você que está ali no auditório, que é a vida do Espírito Santo, que não é a palavra do Padre, mas a palavra da vida que se revela através do Padre. Ora, alguém como o Padre Fábio de Mello, que faz uma experiência de descida, né? Já falei aqui da palavra grega, né? Catábase, de descida, desceu à mansão dos mortos. Jesus faz essa experiência também, para nos mostrar que depois de uma morte tem uma ressurreição. E o que morre ali? Não é a pessoa que morre, meu Deus. O que morre é o narcisismo que está dentro da gente. A gente nasce com ele. O narcisismo é um outro nome que a espiritualidade chamou de pecado original. A vida inteira nós vamos ter que elaborar o nosso narcisismo. Ninguém consegue se safar do narcisismo. E se tentar fazer isso, enlouquece, né? Porque o ego ideal toma conta, a soberba, o orgulho. A pessoa se sente melhor do que os outros, né? Mais iluminada do que os outros, né? Tolice, 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 tolice. Todos nós somos muito falhos. E a nossa grandeza está no fato de nos reconhecermos assim, seres humanos falhos e abertos ao aprendizado. Então, tem uma passagem de Provérbios que eu queria trazer aqui e que eu acho que é a passagem que se deve meditar sobre ela quando alguém diz assim: eu recebo esse chamado. Às vezes a gente recebe um chamado e nem sabe direito que é um chamado. A psicologia na minha vida é um chamado, não é uma profissão. Né? Mas eu nem sabia que a psicologia era um chamado, porque eu queria ser médico. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu fui reprovado 2 vezes no vestibular da medicina. E fui fazer psicologia porque me pareceu a coisa mais fácil de se passar. E eu passei. Né? E eis que, nos primeiros dias de aula, eu olhei para aquilo e disse: meu Deus do céu! Sempre foi isso. Sempre foi isso. Ali eu encontrei o chamado. Ali eu me dei conta de um chamado que estava me chamando e que eu não tinha ouvidos para ouvir. Não tinha olhos para ver. Não tinha paladar para saborear. Então, olha que história maravilhosa que o self me entregou. Né? Ele me pegou, me frustrou e me entregou aquilo que ele sabia que era o que podia ser o melhor para mim. E foi, tem sido, e será. É uma vocação. Não tem nenhuma diferença entre minha vida e o que eu faço. Nenhuma diferença. E isso é extraordinariamente bom. Eu quero compartilhar isso sim com vocês. Eu quero compartilhar o quanto é bom, né? Você ser a palavra que você diz. Você fazer um esforço para não ser um hipócrita, para não permitir que o narcisismo roube a cena da sua vida, né? Dizendo para o outro aquilo que você não pratica. Né? É um exercício de vida inteira. Né? Realmente ninguém pode se gabar de ter alcançado esse lugar mental, essa estrutura mental. Lembremos do Rabi Jesus: quem não tiver pecado, quem não tiver narcisismo, atire a primeira pedra aqui nessa mulher. Alguém pode atirar a primeira pedra e dizer assim: não, Senhor, eu sou completamente livre do narcisismo, da vaidade, do egoísmo, da soberba, do orgulho. Alguém pode dizer isso? Alguém pode dizer isso? Ninguém pode dizer isso. Então, eu queria meditar nessa breve introdução, não tão breve, né? Já tem 9 minutos e meio aqui. E no nosso próximo vídeo eu vou pegar então a citação de Provérbios, eu acho que é Provérbios, e vou ler e conversar sobre a consciência que aquele que recebe um dote precisa ter.
um dote sagrado. Precisa ter para não se espantar, para não se assustar, para não perder a paciência no momento em que a noite escura da alma o encontra e olha para ele e diz assim: e aí, o que você vai fazer com isso, hein? O que você vai fazer com a sua dor? O que você vai fazer com sua tristeza? E essa angústia, e essa insônia, e esse enjoo no estômago, essa ânsia de vômito, e essa diarreia, e essa sensação de incômodo, e esse desejo de não sair da cama, e esse desejo de morrer. Qual é a resposta que você tem para tudo isso? Vamos ver. Vamos ver se você realmente está vocacionado a atravessar o deserto. Se você suporta o seu deserto. Se você suporta os seus demônios. Compreender os seus demônios. Tal como eu, entre aspas, porque é a palavra de Cristo, tal como eu fiz quando eu fui para o deserto. 40 dias ali, cara a cara. A vida toda eu tive que ir para o deserto, porque de tempos em tempos eu me perdia e eu tinha que voltar a ter contato comigo mesmo. Vamos ver se essas palavras bonitas que saem aí da nossa boca, se elas passam no crivo da verdade. É isso. É bem isso. É todo o tempo isso.